Olá, você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o episódio de número 27, publicado em 13 de julho de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, a nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é as linguagens do amor dos 9 tipos. Neste trimestre, o terceiro trimestre de 2023, estamos falando de diferentes aplicações do Enneagrama. E não poderia ficar de fora, já mais ou menos no começo, né, deste trimestre, o tema do amor, dos relacionamentos afetivos, que é tão importante para todos nós. E eu estou especialmente feliz porque hoje a gente tem aqui uma pessoa com quem eu vou dialogar, que é a Helena Portugal. A Helena, além de uma querida amiga, ela é uma profissional do Enneagrama de Portugal e é uma pessoa muito interessante, inclusive que escreveu um livro a respeito disso. E eu vou rapidamente te apresentar aqui, Helena, se você me permitir, mas obrigado por estar aqui. Certo. É um prazer para mim estar com o meu mestre, uma das pessoas que eu muito admiro e que aprendi e continuo a aprender sempre muito sobre o Eneagrama. Portanto, este vai ser um momento também para crescer mais um pouco, juntamente contigo, Urânia. Muito obrigado, muito feliz de tê-la aqui, Helena. Vamos juntos aqui nesse podcast. A Helena, pessoal, é licenciada em Direito, é empresária, casada e mãe. A vida mudou com a descoberta do Enneagrama, porque encontrou uma estrutura que lhe dá confiança para se aventurar a ir saindo das limitações da personalidade. E isso faz a Helena sentir-se mais viva todos os dias. E eu sou testemunha disso. É professora de Enneagrama pela Chestnut Pies Enneagram Academy e é autora deste livro aqui. Se você estiver no YouTube vendo vídeo também, você vai ver a capa aqui, esse livro que eu gosto muito, que é Como Não Nos Entendemos, ou Como Nos Entendemos. Fica aqui um duplo título. E o maior desejo da Helena é poder contribuir para melhores relacionamentos entre as pessoas como pilar para um mundo mais pacífico e amoroso. Helena, uma coisa que eu quero te perguntar antes de tudo, antes que eu esqueça. Esse livro eu sei que está disponível não apenas em Portugal, mas também no Brasil. Você poderia falar a editora e como é que as pessoas podem obter o livro se desejarem? Certo, sim. Em Portugal podem encomendar o livro online em livrariaatlântico.com. No Brasil está disponível em livrariaatlântico.com.br. Muito E fácil. fazerem. Livraria Atlântico, então. E vale a pena, é um livro muito gostoso de ler, traz informações muito úteis, tanto gerais do Enneagrama, usando a teoria certa, quanto falando, né, do que acontece com as pessoas por dentro e por fora, né, na sua linguagem, aqui no tema dos relacionamentos. E eu sei, Helena, que muito antes até do livro, você sempre foi uma pessoa muito interessada, né, no tema dos relacionamentos, mas mais do que interessada, uma grande observadora e uma pesquisadora, né? Você faz muitas pesquisas com as pessoas. Então, por isso te chamei aqui para fazermos juntos esse episódio sobre as linguagens do amor. Sabe, Helena, o que acho que a gente deveria fazer aqui hoje é falar o que atrai as pessoas de cada tipo do Enneagrama, né? O que são normalmente aqueles gatilhos que fazem a pessoa ficar atraída, né? E aí não é uma atração sexual apenas, é uma coisa de interesse, né? Em outras pessoas, mas tanto na forma mais evidente, aquilo que em geral é buscado pelas pessoas de cada tipo, quanto que é menos evidente e que fica um pouco mais oculto ou que se desperta apenas para as pessoas que fazem trabalho de autodesenvolvimento. Acho importante dizer que isso varia muito para as pessoas de um mesmo tipo.
porque depende muito de, assim, por exemplo, um fator que é fundamental, né, é quem foi o pai, a mãe da pessoa, né, a figura paterna, a figura materna, e aí a gente tem projeções que a gente faz em relação a isso. Então pode muito bem acontecer que alguém de um tipo procure uma pessoa de um jeito A e uma pessoa do mesmo tipo, uma outra pessoa, procure uma pessoa de um jeito bem diferente, um jeito B, né? Mas há coisas semelhantes, né? Que são linguagens do amor por aquelas duas pessoas serem do mesmo tipo. Eu acho que é nisso que a gente vai se basear aqui para ter uma conversa gostosa, não é mesmo? É, a ideia parece-me excelente, até porque as pessoas podem começar a rever-se também e a começar a olhar para os seus relacionamentos amorosos com uma forma diferente, provavelmente com mais empatia, com mais compreensão e até com mais amor ainda. É, é, o autodesenvolvimento tem que incluir o interpessoal, né, Helena? Uma coisa de sabermos, é, assim, nos aproximar e nos mantermos próximos das pessoas com flexibilidade no nosso perfil e desenvolvendo relações mais saudáveis, que acho que é o nosso objetivo final aqui. Eu esqueci de falar, Helena, que você é, como eu, uma tipo 5 do Enneagrama, não é mesmo? As pessoas já descobriram, Urânio. Olha para o nosso Ah, é? background. Quem está olhando no YouTube está vendo que tanto eu quanto a Helena temos muitos livros no background nosso aqui dos vídeos, né? E acho que também uma dica que meio que denunciou que você deve ser uma tipo 5, Helena, é quando na sua apresentação você falou que o Enneagrama te dá uma estrutura, uma confiança para se aventurar a sair das limitações da personalidade. Eu, obviamente, me identifiquei com isso. Agora, enquanto eu sou um 5 social, a Helena é uma 5 sexual, né? Que acho que vai agregar bastante aqui. E eu, conhecendo a Helena, ela é uma pessoa muito sensível, né? Da melhor maneira possível. Mas vamos lá então, Helena. A gente aqui começa normalmente com o tipo 8 e segue no sentido horário até o 7. Então, os tipos instintivos primeiro, pode ser? Pode. Então, vamos lá. O tipo 8, né? O que que ele busca no amor de forma mais evidente? Eu quero te ouvir, mas eu vou começar falando assim. Acho que os 8 gostam muito de quem é forte também. Eles têm dificuldade de suportar pessoas que se fazem fracas aos olhos dele, né? Sempre um julgamento, né? É difícil para o 8 ver alguém que não se movimenta, que não tem um pouco de coragem, né? E ao mesmo tempo, às vezes a gente vê pessoas do tipo 8 que não gostam de ser tão desafiadas assim, né? Não pode ser alguém, talvez, que vai mandar mais do que ele, né? Ou pode. Queria te ouvir, o que são linguagens do amor? E no seu caso, né? Você é casada com um 8, né? Exatamente. Que, aliás, as pessoas aqui vão conhecer em breve num outro episódio, que é o Paulo, querido Paulo. Mas, e aí? O que você acha que são linguagens do amor do tipo 8? Então, acho que o tipo 8 sente-se atraído por pessoas realmente que não mostram a sua fraqueza. Aliás, até podem mostrar a fraqueza, mas não no momento inicial. O tipo 8 gosta de alguém consistente, firme, e que mantém a sua postura. Alguém que é capaz de dizer aquilo que quer, aquilo que pensa, mesmo que seja diferente da postura do tipo 8, ele vai aceitar isso e vai respeitar se a pessoa disser com convicção e com argumentos válidos, válidos ou pelo menos coerentes. Então, quando isso começa a acontecer, o tipo 8 vai começar a ganhar confiança e percebe que tem ali uma pessoa capaz de estar ao seu lado, capaz de enfrentar os desafios, e quando ele começa a sentir essa confiança, toda aquela postura, armadura, aquela força vai diminuindo. Então o tipo 8 vai ficando mais relaxado, mais Ah, tranquilo, vai querer ouvir a opinião do outro e até ah, tem em conta a opinião da outra pessoa, porque depois ele também quer agradar, quer ver o outro feliz. E acima de uhum, tudo, o tipo 8 é uma coisa fantástica, porque ele quer empoderar o outro, gosta de ver o ah, outro ir para a frente.
e se ele percebe que o outro tem alguma fragilidade, ele vai dar força nessa fragilidade e vai incentivar. E mais do que isso, não é só o incentivar, ele incentiva e acompanha, está lá. Em todo momento sim, do processo, ele está lá para não deixar cair, para dizer, para arranjar soluções, para arranjar caminhos, e isso é uma delícia, porque aí a pessoa vai sim. para a frente e acaba por descobrir o potencial que tem e que muitas Hum. vezes não desenvolve por vergonha, por medo de não ser suficientemente bom, por medo de não saber. Então, com o tipo 8, a gente aprende, ok, não é preciso saber, vai, o caminho vai-se fazendo à medida que vais caminhando. As soluções vêm e para a frente é que é caminho. Então, isso é uma Sim. delícia saber que fazemos esse caminho e que temos o tipo 8 para ajudar a tirar as pedras que possam surgir. Nossa, que bonita a descrição, né? Isso já fala um pouquinho da sua relação, né, Helena, né, que saudável aí em tudo isso. Agora, pessoas talvez um pouco mais emocionais ao se relacionarem com os oito, ou que são mais sensíveis, né, um pouco mais frágeis, no bom sentido também, às vezes reclamam que o oito não parece ter tanta empatia, ou que ele não apoia de um jeito um pouco mais suave, carinhoso, apoiando com força. O que você observou nisso nos teus estudos, nas suas pesquisas? O que o tipo 8 não gosta é quando a pessoa se faz de vítima. Isso aí acabou. O tipo 8 sai de cena. Tem muita dificuldade Uhum, em lidar com a vitimização. Agora, se a pessoa tem sim. um propósito firme, chega ao pé do tipo 8 e diz: Eu tenho esta dificuldade, queria fazer aquilo e não sei como, ajuda-me. E ele vai ajudar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Agora, claro, Hum, o tipo 8 é firme, tem aquela força inerente à sua personalidade, faz parte, e a pessoa mesmo mais emocional não se pode, não tem que ficar afetada pela forma como o tipo 8 se expressa. É da sua uhum, natureza esta força, sim, porque ele não tem a noção sim, da intensidade, muitas vezes, com que põe nas coisas. E às vezes é o próprio entusiasmo de querer ajudar tanto que faz ele ser mais rápido, não ter tanta paciência para ficar à espera, porque ele quer ver a pessoa ir rápido para a frente e a fazer e a sim, acontecer sim, e a ter sucesso. Então, é por isso que, se nós conhecermos o que se passa do outro lado, com outra pessoa, conseguimos encontrar caminhos e perceber que não é para nos magoar, não é para nos ofender, é a maneira da pessoa ser, a intenção é ótima, então vamos lá também não radicalizar tanto as coisas e perceber, ok, a pessoa está-me a ajudar do seu jeito, que é como ele é, e eu preciso deste jeito e desta força. Então, às vezes a força é boa para me levantar, mas também me pode fragilizar. Ok? Tenho que perceber que uhum, a ideia não é fragilizar, então vamos buscar o sim. bom que vem dessa energia toda e ir para a frente. Porque o É, 8 tendo a consciência disso, vendo o lado bom. Perdão, o Helena. tipo 8 não deixa ninguém para trás. Se ele percebe que a pessoa merece ajuda, se a pessoa está a ser sincera, se é leal e se realmente tem um propósito firme, ele não deixa a pessoa cair. E ele tem esse lado generoso, né, um lado protetor, Muito. né, que é muito descrito, às vezes, até na literatura do eneagrama. Agora, se ainda assim a outra pessoa ficar afetada, às vezes com o jeito do 8, me parece que a solução é simples até, que é falar de maneira muito clara, evidente, franca, Exato. o que sentiu, que não Uhum. gostou, que prefere de outro jeito, só não seja indireto e guarde as coisas, Exato. né? A frontalidade e a lealdade é o caminho para lidar com o tipo 8, até porque ele percebe. Se não estás a ser direto, se há uma agenda oculta, ele capta isso tudo. Portanto, cartas em cima da mesa, jogo aberto. E podemos até contrariá-lo, ter opiniões diferentes, mas não precisamos de confrontar, não precisamos de fazer isto de uma forma confrontativa, porque se o fizermos de um lugar de paz, de um lugar de, olha, isto é o que eu sinto, eu quero superar, ajuda-me a que o relacionamento corra bem quando há um problema, porque quando tu fazes isto eu sinto determinada coisa. E o tipo 8, se Uhum, está no relacionamento, ele vai ceder e vai querer que a pessoa se sinta bem também. Então ele sim, consegue quase que policiar-se para perceber que essa intensidade toda, ou essa pressa toda, tem que acalmar para que a outra pessoa também se sinta bem. Porque ele consegue pôr a outra pessoa à sua frente. certo. Quando está mesmo A engajado na relação, ele quer o bem do outro, o bem da relação. uhum,
sim. Agora, Helena, só para fechar, falar de uma coisa talvez um pouco menos evidente, né? Que eu noto que acontece com os oito. E aí, esses dias, eu tive uma conversa me deixou muito feliz com a minha querida filha Bia, que é uma tipo 8, você a conhece. A Bia é uma 8 sexual no Enneagrama, né? E apesar dela ter 15 anos, ela já faz, assim, um processo de autoobservação bonito. E nessa idade ela já tem o que lá no Brasil a gente chama de namoricos, né? De alguns primeiros aí namorados. E ela me falou assim outro dia, ela falou assim, nossa, pai, eu percebo, eu noto que no fundo, eu gosto mais, eu me atraio mais por pessoas que são mais fortes do que eu, porque eu tenho a carência de ser protegida, de ser vulnerável. Eu não me permito, eu não falo nunca, mas no fundo eu tenho essa expectativa. Eu quero que seja alguém que cuide de mim, porque eu não peço muito isso de ser cuidado. Então eu gosto, na verdade, me atraio mais por pessoas que têm essa força e que, inclusive, me contrapõem, que têm a força de conseguir não só serem dominadas por mim. Uhum. Eu achei tão bonito ela me dizer isso, né? Com consciência, enfim. Você nota se isso é um padrão também dos oitos? Sim, porque no fundo, e como nós dizíamos, aquilo que o 8 espera no relacionamento de forma menos consciente, acho que é mesmo isso que ele procura, um colo para descansar. Porque essa energia toda, essa intensidade toda do 8 cansa. Ele não tem a noção disso a maior parte das vezes, mas Uhum, cansa. E então é bom ter um porto de abrigo onde ele é acolhido e sabe que há lealdade, que há honestidade e que há verdade. E aí ele tira a armadura toda e simplesmente permite ser como é, com vulnerabilidade, com as coisas que sente, aceder às emoções, e isso é muito, muito bonito. que Agora, bom. e mesmo o tipo 8 querer uma pessoa que é forte, essa força não tem que ser uma força expressiva da mesma forma que o tipo 8 é forte. Por Uhum, exemplo, a força do tipo 5, que é totalmente diferente do sim, tipo 8, mas tem muito efeito com o tipo 8, sim. que é uma força ao mesmo tempo tranquila, não levanta ondas, não confronta, Uhum, mas a coisa vai, é direta. É como diz o Paulo, é sem uhum. fazer barulho. Ele tem que sentir algum tipo de força, né? Não necessariamente o força no estilo Exato. 8. Agora, vamos para o 9 aqui, a gente passar aqui pelos outros tipos. O que você acha, Helena, que são as linguagens do amor do 9 principais? É conexão. O tipo 9 quer conectar-se, quer fundir-se com o outro. E muito facilmente nesse caminho ele põe a agenda do outro à frente da sua. E a maior parte das vezes a agenda do outro até lhe parece mais interessante que a sua própria agenda. E assim ele Uhum, garante a harmonia e as suas prioridades, aquilo que ele às vezes quer fazer para ele, é secundário. Ele esquece e faz aquilo que é importante para o outro. E, uhum, e então ele apoia, e há uma coisa muito interessante que eu tenho notado e que há uma diferença muito grande nos tipos 9. O tipo 9 social, ele, ele é capaz, ao contrário dos outros, de impor a sua agenda. E principalmente se ele tem um cônjuge que é mais pacato, que não toma decisões, ele assume, ele marca férias, ele faz os roteiros das viagens, ele trabalha pelos dois incansavelmente. É impressionante. olha só. É capaz de trabalhar com uma coragem, uma garra, uma alegria em prol do casal e não se queixa, tudo está bem. E é muito É. bonito de ver, porque realmente as pessoas têm sempre a ideia que o tipo 9 fica ali, mas é mais o sexual que se funde muito, não há fronteiras com o Uhum, outro, e aqui este 9 social pode trazer uma diferença enorme. E ele fica sim. felicíssimo quando o seu cônjuge participa nas atividades sociais também. Aí Hum. é a alegria total para o tipo 9. Muito bom, isso bate com o que eu observo aí nos tipos 9 sociais. E quer dizer, então, eu queria ressaltar uma outra coisa aqui, ver o que você acha. Me parece que o 9 entende muito mais que existe amor e que está recebendo amor quando tem harmonia, né, Helena? Quando tem uma coisa beligerante ou conflituosa,
é um pouco mais difícil para o 9, né? Sim, sim. Daí a dificuldade em dizer não, em impor a sua voz e a sua própria vontade. Uhum. É muito engraçado. Eu conheço um tipo 9 que me explica como é que é esta dinâmica com a sua mulher. Então é assim: eu digo sim, mas na verdade estou a dizer que não. A minha mulher é que não percebe que é não. E nós, ups, ok. Isso é muito típico de 9 mesmo. É, Porque o não direto é muito difícil dizer, precisamente porque ao quebrar essa harmonia ele sente que não é aceito, e o amor é posto em causa. Então, mas é certo também que o outro espera dele muitas vezes ouvir a sua vontade. O que é que tu queres afinal? Diz, manifesta-te. uhum, Porque, tirando o uhum, caso do novo social, muitas vezes para o parceiro também fica uma carga muito grande ter que ser sempre ele a tomar as decisões, a tomar o impulso, a dizer para onde é que vamos. E na sim. educação dos filhos, muitas vezes as pessoas dizem muito que precisavam de uma mão mais firme do Pai Novo, porque o Pai Novo é o que deixa fazer tudo. E depois tem que ir a mãe fazer o papel de impor regras, limites. E Sim, então, às vezes, é importante que o Nova se posicione, porque, ao contrário do que ele pensa, o outro quer isso dele, quer ouvir a voz dele também. E isso não tem que sim. trazer conflito. E se trouxer, há conflitos que são importantes para restabelecer uma paz saudável. Então, Inclusive, Helena, eu acho que o 9 se sente mais amado quando a outra pessoa insiste um pouco, que ele traga a voz dele, exato, né? Ele busca alguém que o valorize, ele busca alguém que o ouça, que preste atenção nele. E uma vez eu ouvi de um 9 assim: olha, pode falar o que for, mas a coisa mais importante para os 9 é notar que o outro realmente se importa com exato, a gente, que o outro realmente tá preocupado com a gente. Né? Porque a verdade é que eles não se preocupam com eles e aí convidam que os outros não se preocupem com eles. Mas aí quando alguém se preocupa e os valoriza, isso é muito percebido, né, internalizado como algo muito poderoso, né, que faz eu me sentir amado. exato, É. exato. E, e o que que, assim, às vezes eu noto, Helena, que as pessoas reclamam um pouquinho do 9 não ser tão expressivo nas demonstrações de amor, Hum. né? Pode ser que ele passe todo um carinho, um lado agradável, mas ele não é o mais efusivo, mais comunicativo, assim, naquilo que sente. Você nota isso também ou você vê diferente? Sim, mas há uma subtileza no relacionamento com o tipo 9, nas relações muito próximas. Há um cuidar, o pôr o outro à frente às vezes das suas vontades. Isto não é um acto de amor? Aham, sim. Claro que ele também tem que Então, se amar a ele próprio, mas o valorizar o outro, ele é muito atento às necessidades das outras pessoas. E isso é sim. uma grande Então, demonstração de amor. Eh, ok. Então é saber identificar as ações do outro que não são verbais, às vezes, né? E que não são expressivas assim na manifestação direta das emoções, mas que tem a ver com eu fazer por você, né? Eu te dar espaço. E aqui os tipos instintivos 8, 9, 1 vão demonstrar amor muito fazendo, né? Pelos outros. Né? exato. Acho que isso é um padrão também a ser dito, né? E acho que de uma maneira menos evidente, eu acredito que o 9 busque pessoas que deixem ele assumir o espaço dele, que não ocupem todo o espaço, Uhum, que ele tenha a capacidade de ser tão grande quanto ele de fato é, uhum. né? Isso pode soar contraditório, porque o 9 acaba se acomodando, tal, mas acho que aqui eu estou falando de um 9 em crescimento, que no fundo ele quer que aquela outra pessoa, o parceiro, a parceira de vida, possa legitimar o papel importante e a força e o tamanho do próprio 9. Exato. E acima de tudo, eu acho que ele busca na relação com o outro o amor, reencontrar o amor que ele perdeu por ele próprio. Sim. E acho que o outro pode ser a aprendizagem, a lembrança,
o caminho para ele chegar a esse amor próprio. E para isso É, é nós sempre preciso esse espaço, a harmonia e, e ajudá-lo a manifestar-se e a perceber que sim, ele é acolhido e é amado pelos outros e que tem valor, que tem muito valor. muito bonito isso. É, todos precisamos desse espelho, né. Uhum. Agora vamos para o 1, Helena. O que é, ao seu ver, a linguagem de amor das pessoas do tipo 1? Eu acho que muitas vezes o que eu sinto das pessoas quando falam do amor do tipo 1 é como se houvesse uma dificuldade em compreender esta forma de amor. Porque o tipo 1 idealiza a pessoa e depois vai comparar a pessoa com esse padrão que ele idealizou, subjetivo. E quando a pessoa não se enquadra, vem a crítica, o julgamento. E é claro que quando ele ama, ele também vê as coisas positivas e valoriza, mas está sempre à espera que a pessoa mude, que a pessoa melhore. E há sempre uma tentativa de ir melhorando a pessoa. Olha, não fales tão alto, devias de fazer assim, devias de vestir assado. E o que acontece no relacionamento é que, muito frequentemente, as pessoas não se sentem aceites, porque sentem que a outra pessoa, o parceiro, ela não corresponde àquilo que a outra pessoa espera delas. E Uhum, pior é uhum, que quando o tipo 1 põe muitas regras, às vezes não é, a pessoa sente-se assoberbada por ter que uhum, corresponder a todas aquelas regras e uma infração a essas regras. Por exemplo, uma pessoa que me dizia: na minha casa temos duas pilhas de roupa, uma pilha para pôr a roupa suja de cor e outra pilha para a roupa suja branca. E quando eu misturo, o meu marido fica muito zangado comigo. uhum, sim, E, não, e a sim, pessoa que sente que é um exagero, que não havia necessidade do marido ficar zangado e ressentido por ela não ter aquele cuidado, manter aquela regra. Então, acho que as pessoas precisam que o tipo 1 sinta que tem que haver mais flexibilidade, mais espaço para deixar as pessoas serem como elas realmente são. sim, sim. E por outro lado, já apanhei um tipo 1 mais consciente a dizer-me que sentiu exatamente o momento em que estava a ajudar o marido a corrigir, porque ela quer que o marido melhore aqueles pontos que ela considera serem mais fracos, e percebeu naquele momento que havia mais raiva e mais zanga na sua ajuda do que amor. E ela diz que Hum, sentiu uma tristeza enorme e que, hum, e que isso fê-la reponderar e, e pensar duas vezes antes de criticar, de falar ou ah, querer ajudar o marido a melhorar. E é bonito. por aqui o caminho, é mesmo as pessoas irem percebendo o que é que as minhas atitudes fazem o outro sentir e ir Uhum, ajustando, pondo menos intensidade naqueles pontos que são exagerados, para nos podermos uhum. aproximar mais uns dos outros. É, e não é só do tipo 1, né, todos os 9 egos são, na verdade, contrações em relação ao amor, né, são as 9 formas como a gente se distancia do verdadeiro amor, né, as 9 personalidades. Mas eu noto que uma coisa que é a linguagem do amor do tipo 1 é também o manter-se engajado com o outro, comprometido, atento, Uhum. algo assim de fazer o seu papel, eu deixar que o outro faça o papel. Eu noto que isso é muito importante, né, para os uns nos relacionamentos. Exato, assumir os compromissos e acabar aquilo que se começa. Também as pessoas dizem Uhum, que têm sempre uma grande ajuda no parceiro tipo 1 para completar uhum, as tarefas. uhum. E acho que uma coisa que faz o um, em geral, se sentir amado, respeitado, é quando a pessoa não o critica. Não, assim, embora o um possa ser muito crítico, muitas vezes, dos outros, ele precisa muito que o outro não seja crítico dele, né? Porque ele já se autocritica o suficiente. É alguém que é mais tolerante, que é compreensivo, inclusive alguém que modele um pouco mais de tranquilidade, faz o um se sentir muito mais respeitado e amado, né? Sim, sim, um ambiente mais descontraído, tirar aquela carga do dever, porque o um É, vive muito espartilhado por o dever, aquilo que deve ser feito, o virtuoso, e dar-lhe é. espaço para ele também viver os seus impulsos, as suas vontades, as suas loucuras que Isso. todos temos.
Eu acho que isso que você está dizendo agora é muito importante também no menos evidente, né? Exato. O que é mais evidente no padrão dos relacionamentos do um é eu quero alguém que cumpra as regras, que seja ponta firme, né? Que está sempre comprometido. Mas o que no fundo o um quer também, e quer muito, é essa pessoa que seja mais espontânea, que seja menos regrada e que consiga levá-lo a fazer essas loucuras que ele não faria sozinho, Sim. né? Esse que eu Divertir-se. acho que é o segredo aí do um. Ele quer essa outra pessoa. Eu brinco às vezes assim, o um no fundo quer alguém que o leve para o mau caminho. Exato. Muito bem, ótimo. Vamos aos tipos emocionais, então, Helena. Vamos para o tipo 2. O que você acha que é a linguagem de amor do 2? A linguagem de amor do 2 é muito o cuidado, o foco no outro, o ser tudo para o outro, o encantar o outro. E ele consegue perceber, tem uma capacidade incrível de perceber o que o outro quer, o que o outro precisa, e ele providencia isso. Eu vejo muitos tipos 2 a encantarem-se com pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, porque aí eles têm um espaço para ser importantes na vida da pessoa, vão ajudá-lo. Uhum, E também uhum, vejo muito os 2 a encantarem-se com pessoas de prestígio, pessoas que se fazem notar. E aí eles uhum, vão lá e incentivam e apoiam ainda mais a pessoa para ela brilhar ainda mais. E é muito bonito ver isso. Hum, uhum, a linguagem do tipo 2 às vezes torna-se um bocado intrusiva, porque o amor não uhum, justifica tudo. Há limites, em nome do amor não se pode passar por cima da vontade da outra pessoa de querer receber ajuda ou de querer receber a companhia do tipo 2. Há momentos em que a pessoa quer estar sozinha, e isso não quer dizer que não goste do tipo 2. Ama-o na mesma, uhum, só que também precisa dos seus momentos. E o tipo 2 tem tendência para levar tudo para o lado pessoal. E quando ele uhum, leva as coisas para o lado pessoal, é logo a sensação de que já não gosta de mim, já não me ama. E então uhum. eu percebo que é muito duro para o tipo 2 lidar com essa ideia, só que na maior parte das vezes é uma fantasia da cabeça dele, porque a outra pessoa continua a amá-lo e a querê-lo. É verdade, concordo. E eu noto, né, que muitas vezes o 2 tem a expectativa de receber as mesmas coisas que dá, mas não pede, e aí ele espera muito que as outras pessoas vejam isso, ele espera que o outro descubra, né, e que veja quando ele está precisando de ajuda, ou querendo alguma coisa, ou tendo alguma carência. Só que, em geral, a relação que acaba acontecendo é desequilibrada, né? Que ele faz muito e recebe pouco. E ele continua dando atenção ao outro, né? Por conta desse foco. Sim, o problema é que ele faz, mas espera receber em troca o agradecimento. E Isso. se a Isso é pessoa, inconsciente para muitas exatamente, pessoas do tipo 2, mas é assim, né? Que funciona na e verdade. se a pessoa depois, se o tipo 2 não recebe o reconhecimento, sente que há uma ingratidão, porque ele deu tanto, fez tanto e o outro nem viu. E pior, agora que eu preciso, ele não vê que eu estou a precisar também. Mas não, as pessoas Uhum, não veem, porque ao contrário do tipo 2 as pessoas não têm esse radar para conseguir uhum, detectar essa subtileza das necessidades da outra é, pessoa quando ela não expressa. E o claro. tipo E 2 aí pronto, vem não uma. quer mostrar a fraqueza, não quer Exato. mostrar que precisa. Exato, e é como se o 2 fizesse intimamente, inconscientemente até, uma contabilidade interior, assim, um caderninho secreto que ele tem lá dentro de tudo que eu fiz, quando eu fiz, né? E esperando, né, receber em troca carinho, amor, admiração e reconhecimento, afeto, sem precisar pedir, né? Então, isso, como o outro não sabe que isso está acontecendo, pode ser um pouco complicado, né? Mas acho que a pessoa ganha o tipo 2 no relacionamento quando elogia, quando reconhece os esforços, quando fala de coisas positivas. E no problema, quando acontece um problema, quando a outra pessoa assume a sua parte primeiro, né? Porque não é fácil para o 2 começar assumindo ele próprio a parte dele. Sim. E
O tipo 2 tem uma linguagem de amor muito, muito próxima. É muito mimo, muito cuidado, muita atenção, os pequenos detalhes, e realmente isso é muito bom se não for em demasia. E o que é demasia? É Uhum. a partir do momento em que o outro já sente que é demais. E aí às vezes é que é difícil o tipo 8 perceber a fronteira entre aquilo que o outro se sente confortável e a partir do ponto em que já sente que há uma invasão. Uhum. Tirando isso, é uma delícia ter um tipo 8 por perto, porque ele é tudo que a gente precisa, Hum, providencia, é uma simpatia, tem sempre solução também. Aliás, se eu não souber o preciso, o tipo 2 sabe o que eu preciso. Portanto, é ótimo, ele é, sabe e resolve. realmente ajuda muitas vezes. Agora, no menos evidente, que muitas vezes as pessoas não veem, é que no fundo, o 2 tem uma divisão interior, que fala assim, mas eu também quero a minha liberdade, eu não quero precisar, não quero ficar dependendo e criando dependência tanto quanto parece, né? Que é esse paradoxo interno de criar codependência, mas querer se livrar disso Uhum, também. Então aí, muitas vezes o 2 gosta, secretamente gosta do fato daquela outra pessoa na vida dele ser um pouquinho mais assim de respeitar fronteiras, limites e assim permitir que tenha mais independência na relação. exato. É preciso é ter coragem de verbalizar isso, porque muitas vezes É, ele não exato, diz. exato. Ele fica um pouco mais no secreto, né? Essa última parte, quando eu falo menos evidente, é algo que em geral as pessoas desse tipo não manifestam, não Uhum. falam. Mas nós podemos perceber, porque isso transmite-se através de uma irritabilidade. Quando o Isso. tipo 2 começa a ficar muito irritado, muitas vezes é isso, ele sente falta da sua liberdade. Pode nem estar Sim, consciente do problema, mas muitas vezes é isso que está por trás da irritabilidade do tipo 2. sim. E o tipo 3, Helena? Qual a linguagem do amor do 3? É uma linguagem muito visual, é uma linguagem de imagem. O tipo 3 quer ser a pessoa ideal para o outro e quer que o outro também tenha uma imagem que traga ainda mais brilho à sua própria imagem. De Uhum. preferência, uma pessoa de prestígio, uma pessoa muito bonita. O Uhum. tipo 3 Sim. encanta-se com estes aspectos. E também é companheiro, ajuda, é amigo. E o que eu sinto muito das pessoas que têm parceiros tipo 3 é que chega a uma altura que eles se queixam da falta de presença do tipo 3 porque ele vive tão engajado com projetos, com trabalho, com coisas que fazem preencher a sua vida, que o tornam visível, e que depois às vezes falham em casa. Tirando o 3 sexual, que é aquele que mesmo assim que mais está junto, que o objetivo dele, o sucesso dele é agradar ao outro, e eu tive um depoimento tão interessante de uma senhora que me disse: eu sei que eu sou a mulher mais desejada e que foi mais amada por todos os meus ex-maridos. Isto é a realização plena do tipo 3 sexual. Sem dúvida. Sabe que também acontece algo que o 3, né, pode interpretar um término de um relacionamento como algo muito doloroso por ser um fracasso, né? Então, uma vez eu conheci uma pessoa do tipo 3, também 3 sexual, que já tinha tido alguns casamentos, e ela se apresentava assim: eu já completei 3 casamentos com sucesso. Bem visto. Mas, assim, na linguagem do amor do 3 é muito importante o reconhecimento, a aprovação a ele, né? É muito importante que as pessoas valorizem, deem feedback positivo. Às vezes as pessoas são muito críticas com o que falta, por exemplo, falta de disponibilidade de tempo, falta de atenção maior, porque o 3 pode estar, por exemplo, trabalhando, vivendo no mundo, enfim. Mas com um reconhecimento primeiro, tudo fica mais fácil, né? É. Então, o 3 se sente amado quando é reconhecido. E visto. Isso é muito importante. Ele quer ser visto, reconhecido e elogiado. É muito importante mesmo isso para o 3, né? E aí depois ter, assim, falar mais claramente sobre o que se precisa, E né? também, sim, tem uma grande capacidade de adaptação
e faz tudo para que o relacionamento dê certo. E eu tenho um testemunho de um tipo 3 autopreservação que ele me dizia: "Quando há conflitos com a minha mulher, quase sempre eles acabam assim, eu a dizer-lhe: "Ok, o que é que tu queres? Diz o que é que queres que eu faço o que tu queres". E depois eu faço o que ela quer. E no fim, depois fico-me a sentir como uma avestruz que mete a cabeça dentro da areia e percebo que estou contrariado, que não estou a fazer aquilo que eu queria. Mas pronto, o Ah, relacionamento continua bem e a vida vai. é. Pois é. E aí o risco é achar que tudo se resolve pelo fazer, né? Exato. Acho que secretamente, de uma maneira menos evidente, o 3 quer alguém que consiga fazê-lo parar um pouco, consiga fazê-lo só ser, sentir, Uhum. e ele deseja ser amado por quem ele é, não pelo que ele faz. Né? Isso, em geral, é muito poderoso para alguém do tipo 3. Assim, quando ele, por exemplo, fala para o parceiro íntimo algumas coisas que não são as melhores, as mais agradáveis, e a outra pessoa continua amando tanto quanto. Né? Não depende do que eu faço para eu Exato. ser amado. Mas acho também que uma coisa a compreender aí sobre o tipo 3 é a importância de dedicar mais tempo à relação, né? De apenas relacionar-se, estar, ser. Isso costuma resolver muitos dos problemas, né? Para o tipo 3. Sim, e dar mais expressividade às emoções, Hum, porque o tipo 3 está, mas também não expressa muito efusivamente as uhum, emoções, aquilo que sente, e às vezes, quando sente muito, até se retrai por medo que depois uhum. toda essa emoção lhe prejudica a performance na vida. Então, Muito bom ponto, porque é inclusive fundamental que todos saibam que o 3 é muito emocional, né? Mas que ele tem dificuldade na expressão das exato, emoções, ele tenta se desconectar das emoções, mas sabendo que o 3 é emocional, colocar as coisas, ter conversa sobre os problemas de maneira mais delicada, exato, porque o 3 acusa o golpe muito facilmente. uhum, exato. Ajudá-lo a entrar em contacto com as emoções e com a sua verdade interior. E Sim. precisa de um ambiente muito tranquilo, de muito respeito e de que realmente é acolhido para ele conseguir ter espaço e abrir-se Uhum. dessa forma. Sim. E o 4, Helena? Quais são as linguagens de amor do 4? São muitas, fantásticas e maravilhosas. O tipo 4 é o romântico, é aquele que expressa o amor de forma mais efusiva, provavelmente. Sim, sim. Porque o tipo 4 é o cuidado, o detalhe, o pormenor que ninguém mais se lembrava, ele vai se lembrar para fazer com o outro, é a emoção toda à flor da pele. O pior é quando a emoção às vezes se descontrola, porque é um turbilhão de emoções que Uhum, pode ser muito intenso. Ele quer tudo do outro. Quando ele fala com o parceiro, ele quer que o parceiro olhe para ele, porque senão sente que o que está a dizer não é importante. Então uhum, é uma conexão muito profunda. Ele não quer relacionamentos superficiais, não quer conversas sobre o tempo, ele quer coisas com consumo, com substância, com profundidade, quer a novidade, quer o extraordinário. aham. E quer, principalmente, não quer rotinas, quer novidade constante. E alimentar este relacionamento exige um exercício de imaginação grande também. Sim, sim. É uma coisa de manter intensidade, Exato, de se permitir ser espontâneo, autêntico e expressivo, né? O 4 gosta muito da franqueza, que se fale em primeira pessoa. E acho que o 4 é especialmente se sente amado quando a outra pessoa faz todos os esforços para entendê-lo e para legitimar as emoções dele, exato. né? Porque é muito provável que ao longo da vida muita gente tenha tentado desmerecer as emoções do 4 como sendo exageradas. Então, alguém que o compreenda, né, encanta o 4. E compreender as emoções do 4 é só ouvir, dar um ombro, não é Uhum. trazer soluções, porque ele E quando nem concordar exatamente, necessariamente. porque ele quando está a falar sobre as suas emoções, ele só quer ser ouvido, não quer Sim, soluções, não quer que resolvam nada. exato. É. Muitas vezes as É. pessoas querem ajudar e não percebem que ele precisa deste momento para ficar mesmo ali a viver a emoção, quer ser acolhido na sua emoção. Hum. E isso é muito importante,
no relacionamento do tipo 4. Eh, uhum. Agora, o 4 ele tem um desafio, às vezes, que ele é um pouco autorreferente, hum, né, então nos relacionamentos, eu me lembro que uma vez, perguntada sobre qual que era o desafio nos relacionamentos, uma pessoa do tipo 4 social pensou, pensou e falou assim: "Meu desafio nos relacionamentos é me lembrar que existe uma outra pessoa lá na minha frente", né, isso às vezes pode acontecer, sim, sim, né. porque ele quer o inacessível. A pessoa que está inacessível muitas vezes é muito mais entusiasmante para o tipo 4, motiva muito mais na relação do que depois quando tem a pessoa perto. Quando tem a pessoa, Uhum. perde o interesse. Sim, E este querer ter o inalcançável, o distante, faz com que ele muitas vezes perca a oportunidade de viver mais o presente, valorizar mais aquilo que tem no momento, os momentos que tem com a pessoa, aquilo que a pessoa é, quando está perto. Então é bom que ele aprenda a valorizar mais o momento presente, aquilo que existe no sim. imediato e não tanto o que ele sonha, a idealização, o que espera no futuro, o sonho. Hum, muito bom, Helene. Acho que do lado menos evidente, um 4, principalmente que já se trabalha um pouco, ele se beneficia muito de um parceiro, uma parceira que possam acalmá-lo, que possam trazê-lo mais para o chão, viver mais o presente, o dia a dia, o ordinário, não o extraordinário, né? Acho que no fundo, os 4 apreciam muito isso. Pode ser que no início sintam muita falta disso, assim, do lado mais extraordinário, quando o parceiro é mais assim, mas no fundo eles têm essa necessidade Sim, e acabam se beneficiando muito. sim. E ao mesmo tempo também precisam de espaço para manifestar a sua originalidade, ter os seus dramas, os seus amores, quando eles se isolam para viver lá as suas emoções, também precisam disso. Também deve ser Sim, respeitado, porque é um processo natural esta personalidade. E depois ir sim. buscá-lo com jeitinho, com Uhum. sensibilidade, É. perguntar: "Então, o que é que tu sentes?" E aí ele vem de volta e o relacionamento continua. Helena, e a linguagem de amor do nosso tipo, tipo 5? Vamos contar segredos aqui ou vamos pular os 5? Vamos contar os segredos todos. Então, a linguagem de amor do tipo 5 é uma linguagem de cuidar, de perceber o que o outro precisa, de providenciar. Acho que o tipo 5 encanta-se com a outra pessoa quando ele percebe que encontrou uma pessoa que está de acordo com aquilo que ele espera, que é possível ter um bom relacionamento, que faz sentido. O relacionamento tem que ter pés para andar, cabeça para funcionar e coração para durar. Então, Uhum. quando conseguimos juntar estas coisas e se a relação faz sentido, se tem tudo para funcionar, e o tipo 5 entrega-se e quando entra, entra porque assume um compromisso e percebe que dá conta daquele relacionamento. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que dentro de uma estrutura negociada, combinada, o 5 consegue se entregar, consegue fazer pelo outro, demonstrar até generosidade, mas ele tem que ter essa segurança de que haverá limites, né? Que Sim, não é uma coisa sem fim, assim. de que as coisas vão dar certo. Uhum, Porque ok. não adianta envolver-me com alguém se eu sei à partida que não há Hum. compatibilidade. Que aí a gente já ouve o tema dos tipos mentais, né? De precisarem de mais segurança, de diminuir as incertezas. Então, assim, tenhamos acordos e estejamos acordados e sem questionar esses acordos para que a gente possa, então, se entregar mais, né? Ou Sim, seja, se eu tiver mais segurança, aí eu me entrego. ter um projeto de vida alinhado, em que os dois vão na mesma direção, querem a mesma coisa e que se apoiam incondicionalmente Aí então estamos falando de precisa fazer sentido, também. né? Isso é algo muito importante para os 5, né? E para os tipos mentais como um todo. Eu acrescentaria aí, né, que o 5 é uma coisa um pouco difícil de descrever, né? O 5 quer alguém que ao mesmo tempo não seja invasivo,
mas que não saia de campo, assim, que ele não se afaste também. É alguém que saiba medir a distância ideal para cada momento. E acho que é um mito isso de falar que o 5 quer alguém que não invada apenas. Acho que muitas vezes o 5 se sensibiliza muito quando o outro sai fora, Não não é? precisa de invadir. Por exemplo, para mim é ótimo o Paulo, um tipo 8. Quando eu às Uhum, vezes estou cá no meu mundo, ele vem e toma a decisão e diz e faz, e quando diz: "Vamos fazer uma coisa agora de improviso", uhum, abana, mas depois sabe bem, porque é alguém que faz andar uhum. para a frente, traz movimento, faz-me sair da cabeça. Isso é bom. É. É bom porque é uma pessoa em quem eu confio, então consigo acompanhar esse processo. É, o 5 sempre se beneficia, de ter alguém próximo que tome as iniciativas, né? Não é tão fácil assim dele começar algo, né? E agora, acho que de uma maneira menos evidente, o 5 quer alguém que o descubra, que o interprete, que saiba compreendê-lo, né, de uma maneira mais profunda e que de alguma maneira o observe tanto quanto ele observa o outro, né? Sim. Tem esse lado misterioso, talvez. Mesmo que não compreenda, que respeite a necessidade de espaço, aqueles momentos que o sim precisa para estar sozinho, a sua necessidade de aprender coisas, a sua necessidade de ler, de trocar ideias, do silêncio, por exemplo. Uhum. Os momentos, né, ou seja, alguém que note essas necessidades, estará entendendo o 5, estará, praticando a empatia que o 5 precisa. E que não Então entenda isto como desprezo ou desapego, porque não é. isso, não leve para o pessoal, né. Exatamente, porque não é o amor existe, mas É, é esta necessidade. Claro que às vezes é exagerada e o 5 também tem que ter em atenção e perceber, mas aí é, compete à outra pessoa, diz: "Olha, eu sinto a falta, queria que estivesses mais comigo", ou ir lembrando, e aí o 5 às vezes precisa que o chamem aqui, que o ajudem a controlar o tempo, porque o 5 é muito sim, apegado ao tempo para sim, si, sem para as dúvida. suas coisas, e às vezes esquece que já está demasiado tempo no seu Sim. mundo. É alguém que respeite, mas consiga, com espontaneidade, tirá-lo ali da toca, né. Mas acho que o meu ponto aqui principal é que eu noto que os 5 no fundo, querem que o outro preste atenção neles, nesses detalhes todos. Ele espera que o outro o veja. Eu acho que todo 5 tem um pouco de carência de atenção. Uma coisa assim, você tem que me ver, você tem que me entender como eu sou, não só eu fazer esse papel, né? Me respeitar nessas minhas necessidades, mas ao mesmo tempo dedicar sua atenção a ver como eu sou, né? Me ver de alguma maneira. E aí me respeite nos meus limites. E apoio, sim, que precisa de apoio, precisa saber que tem um porto seguro, Uhum. sempre Sim, ali ao pé, e também quer ser o porto seguro do outro. E sim. é isso. Uhum. E o 6, Helena? Eu tenho minha esposa 6, posso falar um pouquinho já já, mas qual é a tua visão da linguagem de amor do tipo 6? É uma linguagem de confiança para a vida, para enfrentar os problemas. Os problemas do casal são vistos como um desafio a superar. Ele enfrenta, não foge. Há um problema, é para falar, para resolver. E tem muita coragem, porque ele faz mais às vezes pelo outro do que por ele próprio. Sim. A Uhum. motivação parece que é maior às vezes para enfrentar crises e problemas e defender quando se trata de problemas do cônjuge, e os problemas normalmente fortalecem o casal, porque unem mais e somos nós contra o mundo ou nós para resolver as questões que vêm de fora. E acho que isso traz uma união ainda, fortalece muito mais os laços do casal quando há questões para resolver. Sim, sim. É, eu noto muito que, a minha esposa, 6, ela precisa primeiro de franqueza, né, que todas as coisas sejam colocadas sobre a mesa, né, muita transparência e, que
que ela precisa muito da segurança, né, de saber que se algo está sendo questionado, não é um questionamento geral, e também um lado que eu, inclusive, falho muito, que é de assim, pessoas que estejam comprometidas em ver e resolver problemas, né, porque para os seis existe muita atenção em relação a isso. É difícil, às vezes, para o outro o fato dos seis enfocar tanto os problemas, né? Mas o seis, vendo que alguém está preocupado junto com ele aprecia muito, porque aí finalmente ele pode relaxar um pouco, né? Não ser o único que vai se manter preocupado. Claro, precisa de ajuda e precisa principalmente, a meu ver, de uma referência. Não quer dizer aqui autoridade, porque é um relacionamento de casal, mas de alguém que o ajude a dissipar a dúvida. Que o sexto tem Hum, sempre uma dúvida e tem medo de não tomar a melhor decisão, então ele precisa de alguém que o ajude a validar, muitas vezes, as suas inseguranças, uhum, alguém que lhe faça ter confiança nele próprio, que lhe mostre o seu valor, uhum. que o incentive a ir para a frente. Alguém que possa prover reafirmação, Exato. assim, né? Dar segurança. Agora, ao mesmo tempo, eu noto aí no lado menos evidente que o 6 quer alguém que dê segurança, mas alguém também que devolva para ele a força, a responsabilidade Uhum. e não seja o único forte na relação. Ou seja, o 6 não quer alguém que só proteja. No fundo, ele quer que aquela pessoa o ajude a assumir o seu próprio poder, né? Uhum. O poder do Que é 6 enorme. que é enorme, exato. E então o parceiro tem que ter uma boa dosagem, né, entre o quanto proteger e o quanto, assim, devolver a bola para que ele seja forte, Exato. né. E por fim o 7, Helena. Qual é a linguagem de amor do 7? A linguagem do amor do 7 é uma linguagem de prazer, de gozar a vida, quer alguém que o acompanhe o seu entusiasmo pelas descobertas, por usufruir tudo que a vida pode dar de bom, mil e uma opções, viagens, tudo que seja prazeroso, divertido, levezinho, quer alguém para embarcar nas viagens, para conversas, conversas de imaginar coisas, projetos que podem nunca vir a acontecer, mas não importa, alguém para conversar, quer um bom conversador que se entusiasme tanto quanto ele com todas as possibilidades que a vida tem. Sim. É, a leveza, né, que você enfatizou bem aí na sua fala. É uma coisa de que a pessoa não crie problemas desnecessários, que fale sim, que concorde com a espontaneidade, com ideias novas, que embarque nisso, que não coloque empecilhos de maneira muito fácil, e aí que não traga problemas o tempo todo, Exato. Que não né. Eu me seja. lembro uma vez, Helena, eu estava numa cerimônia de casamento e eu notei que o padre possivelmente era um tipo 7. E aí ele deu um conselho para os noivos. Sabe qual foi o conselho? Ele falou assim, ó, se tiver que falar sobre problemas, marque. Só na segunda terça-feira, mês sim, mês não. É, mas assim, o 7 tem essa visão, né, de que a gente tem que minimizar os problemas e simplesmente ser feliz e ver o que está funcionando e ter a diversão, como você enfatizou. Mas ele precisa de alguém, né, e aí ele busca isso também, que traga foco, que traga pé no chão, às vezes disciplina, às vezes uma capacidade de se aprofundar e inclusive que esteja mais em contato com as emoções. Eu noto que às vezes o 7 aprecia muito isso. Secretamente, pode até reclamar da boca para fora, mas aprecia. Sim, precisa que lhe ajudem a ter mais resiliência, precisa de aprender a olhar os problemas de frente, não fugir, para resolver as questões do relacionamento e, Uhum. e precisa de perceber que há rotinas, precisa de Uhum. encarar e viver as rotinas de uma vida Sim, conjugal. sim, Não é exato. fácil para um tipo 7. Exato. E às vezes o 7 aprecia alguém que consegue modelar isso, sem fazer disso uma coisa rígida ou que não vai poder ser quebrada de vez em quando, né. E eu noto também, Helena, com os sets, que existe às vezes o risco
de uma de uma racionalização muito grande das relações, né? De tentar ver só o lado bom, de se entusiasmar excessivamente, de não ver realmente o que está acontecendo. Então, as paradas para analisar os problemas concretos são muito importantes para o SET ser um pouquinho mais realista e poder salvar os relacionamentos enquanto dá tempo, né? Sim, Lidando com as coisas que não estão boas, ao invés de tentar evitar olhar para isso. exato. Desde que ele não se sinta preso, acho que ele consegue fazer isso. É, Ele não sinta a sua liberdade comprometida. O problema é que a liberdade do Sete tem um tamanho que a gente não consegue medir. É muito grande. pois esse é um valor que costuma ser muito grande, pode ser uma cilada, É né, algo que para ele o tem que SET. aprender a equilibrar dentro de um relacionamento. E é um É, desafio. isso, e aprender a dar ao outro o mesmo nível de comprometimento com a relação que o outro dá, né? Exato. E ver descobrir o prazer dessa estabilidade, o prazer da assim, a gente ir até o fim no que combina, né? Uhum. E isso é muito prazeroso quando o Sete consegue atingir. Helena, eu adorei a nossa conversa. Acho que foi muito gostosa aqui. Espero que os ouvintes concordem. E eu queria dizer que no descritivo do episódio vocês encontram os dados de contato da Helena, né? E também os links para adquirirem o livro dela, Como Não Nos Entendemos e Como Nos Entendemos. Helena, espero que a gente possa falar outras vezes e muito obrigado. Obrigada, foi um prazer e um gosto. Aprendo sempre muito e o Enneagrama, cada vez mais eu me convenço que é muito necessário para nos ajudarmos a perceber a nós, aos outros, e também nós, para nos conhecermos bem, precisamos de nos ver também pelos olhos das outras pessoas. E isso o Enneagrama traz de uma forma muito limpa, muito transparente, e creio que é talvez a melhor motivação para nós percebermos o quanto precisamos de olhar para nós e diminuir os exageros da nossa personalidade. Uhum. Muito bom, Helena. E eu queria divulgar também para aqueles que se interessarem que nós temos no nosso site cpenneagram.com ou .com.br também, CP Enneagram, Enneagram com dois N's e sem o A no final. Nós temos um curso pré-gravado e com a legenda em português das linguagens do amor no Enneagrama, com mais comentários a respeito de tudo isso, se você quiser se aprofundar existe a opção de você adquirir o acesso a esse curso pré-gravado online no nosso site. Mas eu queria dizer meu muito obrigado a você que prestigia o nosso podcast Mundo Enneagrama e um obrigado ainda mais especial a nossos alunos, né, que nos acompanham não só nos nossos cursos, mas também os membros da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos, com muitas coisas além das que falamos aqui no podcast. No descritivo desse episódio, você vê os links para o nosso website e outras coisas diversas que podem ser recursos interessantes para você. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz, tive a honra aqui de conversar hoje com a minha amiga Helena Portugal e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama. Olá, galera do Brasil, sou Urânio Paz, CP Enneagram Academy e queria aqui nesse vídeo falar que quem quiser trabalhar com Enneagrama, quem quiser difundir o sistema do Enneagrama e para isso obter recursos sobre como fazer isso, entender a fundo como trabalhar com os 9 tipos e os 27 subtipos, tem um workshop imperdível vindo aí, online, que é o workshop de habilidades do Enneagrama. Então, olha aí no nosso calendário, no cpenneagram.com, para ver quando ele acontece e para fazer sua inscrição. Posso garantir que você vai sair de lá com muitos recursos para poder difundir o Enneagrama.
Espero ver vocês por lá.